Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? A prof também tá bem e estou aqui para mais uma aula. Hoje faremos uma aula de matemática, certo? Então, como a prof já vem explicando sobre os números primos, sobre os critérios da divisibilidade e também sobre o MDC, que a prof já explicou, certo? Que é para vocês entenderem bem a relação que tem com números primos e o MDC, certo? A prof explicou que a fatoração no MDC só vai em números primos, certo? Então, agora, nós vamos dar continuidade na apostila, certo? Então, vamos lá com a apostila. Peguem lá na página, deixa a prof colocar aqui. Peguem lá na página 90 da apostila. Vamos lá. Na página 90. Múltiplos de um número. Então, para a gente poder determinar os múltiplos de um número, devemos multiplicar esse número pela sequência, certo? Como uma tabuada. Quando é a tabuada do 2, a gente sabe que os múltiplos dela são de 2 em 2, certo? Então, os múltiplos de 2 são 2, 4, 6, 8, 10. A gente conta os múltiplos na tabuada do 2, de 2 em 2. Os múltiplos na tabuada do 3, de 3 em 3. Então, a gente segue uma sequência, certo? E, claro, a gente conhece até a tabuada do 10, mas tem a tabuada do 11, do 12, do 13, certo? Todos eles têm tabuada. Por exemplo, na tabuada do 11, a gente conta, os múltiplos são de 11 em 11, certo? Então, vamos ver. Como exemplo, vamos determinar os múltiplos do número 3. Então, tá lá, ó, 3 vezes o 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 11, 33. 3 vezes 12, 36. 3 vezes 13, 39. Então, vejam que a gente está contando na tabuada do 3, de 3 em 3. Então, esses são os múltiplos de 3. As tabuadas, elas constam os múltiplos, certo? Então, ó, os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, 12, 15, certo? Vai até os outros, como a gente está vendo ali. Mas a gente tem que lembrar que os múltiplos, ele é contado de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, por isso as tabuadas, certo? Então, os numerozinhos que tem lá na tabuada, depois do igual, são os múltiplos. Anteriormente, quando construímos as tabelas de multiplicação, estudamos os múltiplos dos números de 1 a 10. Então, está falando sobre a tabuada. Por exemplo, determine os primeiros múltiplos do número 2, 4 e 6. Então, primeiro 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Estamos contando de 2 em 2, são os múltiplos de 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. 2 vezes 11, 22. 2 vezes 12, 24. 2 vezes 13, 26. Certo? Então, podem ver que os múltiplos de 2, a gente conta de 2 em 2. 2, 4, 6, é sempre de 2 em 2. E agora o múltiplo de 4? 4 vezes 0,
0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Prestem atenção que agora nós estamos contando de 4 em 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 10, 40. 4 vezes 11, 44. 4 vezes 12, 48. 4 vezes 13, é 13, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, gente. 4 vezes 13, 52. Então, é só a gente contar, vou fazer a tabuada do 4, eu vou contar de 4 em 4, certo? E a tabuada do 6? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Agora, os múltiplos de 6, nós contamos de 6 em 6. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 5, é 6 vezes 5? Só um pouquinho, gente. Não, 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. Sempre contando de 6 em 6. 6 vezes 7, 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 9, 54. 6 vezes 10, 60. 6 vezes 11, 66. 6 vezes 12, 66. Olha lá. 67, 68, 69, 70, 71, 72. E 6 vezes 13, 78. Certo? Então, gente, a gente conta de 6 em 6 os múltiplos de 6. Os múltiplos de 4 é de 4 em 4, de 2 em 2, certo? Então, esses são os múltiplos, é a tabuada, o que está na tabuada, certo? A tabuada é igualzinha, ela é contada a tabuada do 2, é contada de 2 em 2, tabuada do 3, é contado de 3 em 3, certo? Do 4, contado de 4 em 4. Do 5, contado de 5 em 5. Então, esses são os múltiplos, a tabuada, certo? Ela é composta por múltiplos. Vamos lá fazer o exercício 2. Alguns relógios apresentam os minutos conforme a imagem a seguir. Então, olha lá os minutos, ó. Tá aqui, ó. Esse pequenininho aqui são as horas, ó. 12 daí. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, esses números maiores são os minutos. Então, assim, esses minutos, esses números, são múltiplos de que número? Então, assim, gente, a prof não consegue escrever aqui, mas eu vou falar. Nos relógios, os múltiplos, eles são do número 5, de 5 em 5. Certo, gente? Então, de 5 em 5 são os múltiplos do relógio. Por quê? Nesses risquinhos aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Lá no número 10 que dá o 5, ó. Daí tem 1, 2, 3, 4, 15. É como se eu tivesse lá. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Então, ele é contado de 5 em 5.
3. Em uma fábrica de pregos, a máquina produz 35 pregos por minuto. Complete a tabela abaixo para descobrir quantos pregos essa máquina produzirá em até 5 minutos. Então, olha lá, quantidade de pregos em 1 minuto. Em 2 minutos, se ela fabrica, se ela produz 35 pregos em 1 minuto, eu vou ter que contar mais quantos pregos para fazer 2 minutos? Mais 35. Olha os múltiplos. Se aqui é 35, em 1 minuto, em 2 minutos ela faz 70, que é 35 vezes 2. Certo? E agora em 3 minutos, ela faz quanto? Né? É 70 mais 35, que dá 105. Eu conto de 35 em 35 pregos. Certo? E 4 dá quanto? 105 mais 35, 140. E em 5 minutos, ela vai fazer quanto? 140 mais 35, 175. Então, eu pulo de 30 em 35 pregos, certo? Que são os múltiplos de 35. Vamos agora para os divisores de um número. Imagine que precisamos dividir 12 brindes igualmente entre os vencedores de um sorteio. Então, caso haja um vencedor, ele receberá os 12 brindes. Caso haja 2 vencedores, cada um receberá 6 brindes. Então, já diz, eu vou ter que dividir os divisores de um número, é a divisão, certo? Então, ó, 12 divididos por 2 dá 6. 12 divididos por 3 dá 4. 12 divididos por 4 dá 3 brindes. 12 dividindo por 5, cada um receberá 2 brindes e vai sobrar brindes ainda, certo? Por quê? Porque 12 é número par e 5 é número ímpar. Então, não vai ser exato, certo? Então, gente, eu tenho que lembrar, quando eu entro, certo? Em múltiplos, são os números que estão na tabuada, porque é multiplicação. Tabuada é multiplicação. Quando eu entro nos divisores, eu tenho que saber que eu vou dividir, certo? Observe a quantidade de vencedores para as quais não sobram brindes. Então, ó, o 2 não sobrou, o 3 não sobrou, o 4 não sobrou, o 6 não sobrou e o 12 não sobrou. Isso acontece porque 12 é múltiplo desses números. Se a gente for lá olhar na tabuada do 2, tem o 12. Se a gente for olhar na tabuada do 3, tem o 12, né? 3 vezes 4, 12. 2 vezes 6 é 12. 3 vezes 4 é 12. Na tabuada do 4 também, ó. 4 vezes 3 dá 12. 6 vezes 2 dá 12. E na tabuada do 12, 12 vezes 1 é 12, tá? Então, isso acontece porque 12, ele está nessas tabuadas aqui. Por isso que ele é múltiplo, porque ele está na tabuada. Dizemos que esses números são os divisores de 12. Esses números aqui, como eles estão na tabuada, eles vão dividir o número 12 com contas exatas. Não vai ter sobra, certo? Por quê? Porque esses números estão na tabuada do 12. E os representamos da seguinte maneira. Então, olha lá. Divisor, ó. Esse D aqui é o divisor. Divisor de 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, 12, ele é divisível por 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, ele está nessas multiplicações e eu divido 12 por esses números para a conta dar exata, certo? Como a gente viu, se eu dividir lá por 5, vai sobrar brinde. Se eu dividir por 7, vai sobrar brinde. Se eu dividir por 8, também vai sobrar brinde. Por quê? Porque o 12 não está na tabuada desses números, certo? Então, vamos lá. No mão na massa, vamos fazer esse exercício. O número 27
é divisível por 3? Sim ou não? Será que o 27 está na tabuada do 3? Sim, então, sim. Por quê? Pois 3 vezes 9 é igual a 27. Então, o número 27, ele é divisível por 3, sim, porque ele está na tabuada do 3, certo? O número 32 é divisível por 4? Deixa eu olhar na tabuada do 4. E sim, ele está na tabuada de 4. Pois 4 vezes 8 é igual a 32. Então, o 4 também divide o 32. 4 vezes 8, 32, está na tabuada, certo? E o número 55 é divisível por 6? Primeira coisa que eu vou olhar, número 55 está na tabuada do 6? Não. Opa. Não, gente. Pois não existe um número que, é assim que nós vamos responder, tá? Multiplicado por 6 resulte em 55. Certo? 55 não está na tabuada do 6. Então, o 6 não divide o 55. E o número 69 é divisível por 9? Vou ter que olhar lá na tabuada. Tem 69 na tabuada do 9? Não tem. Pois não existe um número, a mesma coisa, que multiplicado por 9, resulte em 69. Então, não é. 69 não está na tabuada do 9. Então, o 9 não divide o 69 para dar exato. Ele divide, mas vai sobrar resto, só que aqui é exato, certo? Para ser múltiplo e divisor, tem que dar exato, gente. E o número 125 divide 25? Meu Deus, será? Gente, ai, meu Deus, prof, eu não sei. E agora? Agora eu tenho que fazer a tabuada do 5 para ver se 125, né, é divisível, 25 divide 125, ou eu faço a continha de divisão ao lado, certo? Posso fazer a continha de divisão ao lado? Claro que eu posso, daí eu vou fazer 125 divididos por 25, certo? Aí eu vou ver que sim, pois 25 vezes 5 é igual a 125, certo? Então, eu posso fazer minha conta lá. 25 vezes 5 dá 125. Ou eu posso fazer 125 divididos por 25, que vai dar 5, certo? E o número 441 é divisível por 21. Então, eu vou ter que fazer a tabuada do 21. Ai, prof, mas é muito grande. Então, eu faço lá 441 divididos por 21, que eu vou ver que
Sim, pois 21 vezes 21 é igual a 441, certo? Então, gente, eu posso fazer a conta? Claro que eu posso fazer a conta. Sem problema algum eu fazer a conta. Posso fazer a conta aqui do ladinho, sem problema nenhum. Deixa eu ver se a prof consegue fazer a conta aqui. Usando o computador, né? Que é difícil, mas vamos tentar. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui a minha chave. Opa! Consigo. Mais ou menos, né? Mas consegui. Então, eu coloco lá. Opa, deixa eu puxar mais para cá. Por 21. Então, vamos lá. Lá embaixo. Que número que eu vou colocar? Vou colocar o 2. 2 vezes 1, né? Vou pegar o 44. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho lá... Deixa eu só puxar aqui mais um pouquinho para ficar bem certinho embaixo. Olha lá. 42. Vou passar um risco aqui embaixo para a gente fazer o resultado. Sinalzinho de menos aqui, certo? E vamos agora fazer lá embaixo. É aqui, né? Não, deixa eu voltar. Não é. É que aqui já é mais complicadinho de fazer. Aqui. Então, vamos lá. 42. Tem que abaixar 42. Vamos lá. 2 menos 4 sobrou 2. Deixa eu puxar mais um pouquinho. E 4 menos 4, 0. Deixa eu puxar aqui mais um pouquinho. Aí eu abaixo qual número? O 1. 21. Agora eu já sei. 21 por 21 é 1. 1 vezes 21 é 21. Então, vamos lá fazer. Tá, o 21. Vou passar o outro risco aqui. Fazer o sinalzinho de menos. Certo? E vou colocar o meu resultado, que é 0, 0. 0. Deixa eu pôr aqui mais para baixo. Opa, não. Deu tudo errado aqui. Aí. O meu aqui saiu errado, peraí. Ele ficou muito aqui, deixa eu apagar, então. A minha chave. Aí, agora eu vou fazer de novo, para ficar bem direitinho. Vou deixar mais fino esse risco. Aí. Certo, gente? Então, eu posso fazer a divisão assim, ó. Eu já sei que 21 vezes... Cadê o resultado? Tá aqui, ó. 21 é igual a 441. Então, eu posso fazer essa conta, prof? Claro que eu posso fazer. Certo? Então, vamos lá. Continuando. Observe a tabela abaixo com os números de 1 a 30 e faça o que se pede. Primeiro, está pedindo, risque o número 1. Então, vamos riscar o número 1. Vamos ver se eu consigo riscar aqui. Risquei. Circule o número 2. Vamos circular o número 2. Circulei. Risque, ó, o número 2 e risque os múltiplos de 2. Então, vamos lá. Circule o número 2 e risque os múltiplos de 2. Então, aqui eu circulei o número 2. Vamos riscar os múltiplos de 2. 2, lembrando que os múltiplos são de 2 em 2.
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30. Risquei os múltiplos de 2. Circule o próximo número da sequência que não foi riscado e risque os múltiplos dele até completar a tabela. Ótimo. Agora a prof vai mudar de cor. Vamos ver se eu consigo aqui mudar de cor. Vamos ver. Então, eu tenho que... Mudei aqui, ó. Ixi, mas daí ele não fica o coisa. Então, peraí. Deixa eu fazer aqui. Aqui, vou mudar de cor aqui. Vou usar a cor vermelha. Aí, vamos lá. Então, circule o próximo número. Tá aqui, certo? Da sequência, porque diz o próximo número da sequência é o 3. Que não foi riscado, ó. O 3 que não foi riscado. E risque os múltiplos dele. Então, agora é o 3, ó. 3, eu tenho que contar de quanto? De 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e o 30. Então, eu já risquei aqui os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3, certo? Os números que estão circulados são os 10 primeiros números primos que estão circulados. Circule o número 3. E circule o próximo número da sequência que não foi riscado. E risque os múltiplos dele até completar a tabela. Agora eu tenho que fazer com uma outra cor. Vou fazer com azul agora. Vamos lá. Circule o próximo número da sequência. Foi o 5. Que não foi riscado foi o 5. Certo? Porque ó, o 4 foi riscado. Então, o 5, que é o próximo da sequência. E risque os múltiplos dele. Então, agora eu tenho que saber que eu tenho que fazer o 10. Então, 10, que é de 5 em 5, os múltiplos de 5. 15, 20, 25 e 30. Risquei, gente. Agora sim, agora tá certo. Aí diz lá, os números que estão circulados são os 10 primeiros números primos. Os que estão circulados dele até completar a tabela. Tá. Circulados. Então, assim, falando em números primos, a gente tem que saber, ó, o 2 é número primo, o 3 é número primo, o 5 é número primo. Agora, eu vou usar outra cor para a gente poder circular o restante dos números primos. Então, olha lá. O 7 é número primo, 8, 9, 10 não, o 11, ó, todos esses que sobraram aqui são os números primos. Olha lá. 13, 17, 19, 23 e o 29. Então, gente, lembram? Os números primos, está aqui o que é, ó. Quando ele tem como divisores somente ele mesmo e o número 1. Se um número não é primo, ele é composto. Então, todos esses outros aqui, ó, que estão riscadinhos, ó, todos esses outros aqui que estão riscadinhos, eles são números compostos. Por quê? Porque eles aparecem em mais de 2 tabuadas, certo? O 9 aparece na tabuada do 1, na tabuada do 3, na tabuada do 9. Então, ele não é um número primo, certo?
E outra, o número primo é aquele que só aparece em duas tabuadas, na do 1 e na dele mesmo. Veja se o 7 aparece em mais alguma tabuada, só na do 1 e só na do 7. O 7 não aparece em mais nenhuma tabuada. O 2 também, só aparece na tabuada do 1 e na tabuada do 2. Certo? Então, todos esses números aqui, ó, que estão circulados, gente, são os números primos. Por quê? Porque eles aparecem só na tabuada do 1 e na deles mesmo. Só. Certo? Se eu for procurar numa tabuada esses números, eu só vou achar eles na tabuada do 1 e na tabuada deles mesmo. Certo? Não vou mais achar em nenhuma outra tabuada. Esses são os números primos. Tem mais, tá, gente? Bem mais, mas aqui só vai até o 29, que a gente viu. Então, em nossa tabela, circulamos quais os números... Opa, tem que apagar aqui. Deixa eu pegar a borrachinha. Circulamos os números primos. Foi esses os números que nós circulamos na nossa tabela. Certo? Vou pedir para vocês pegar o marca-texto e marcarem aqui, neste retângulo, e aqui neste outro retângulo, dizendo sobre o número, os números primos. Certo? Então, gente, a nossa lição de casa. A nossa lição de casa, para a gente poder treinar mais um pouco, está aqui, ó. Certo? Bem aqui na página 88, que é para a gente calcular as divisões. Vamos treinar as divisões, tá? Então, é o exercício 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, certo? Então, claro, nós vamos ter que dividir, certo? Então, é a página 88 e 89, o exercício 1 ao 7. É essa a nossa lição de casa de matemática. Porque nós temos que treinar a divisão e treinar a tabuada, certo? Vamos voltar aqui. Ixi, a prof tá toda preta. Ah, apareci! Certo? Então, era isso. A prof deu sequência agora na apostila, porque a prof já deu os números primos, certo? Já expliquei sobre isso, acho que agora vocês entenderam um pouquinho mais como funciona. Falei sobre os múltiplos, que são aqueles números que estão na tabuada, e onde a divisão dá exata, certo? Se aquele número estiver na tabuada, ela vai dar exata. Certo? Então, gente, era isso que a prof queria explicar. Já passei a lição de casa e vou colocar tudo no que é mágico. Então, ficamos por aqui. Se cuidem e, ó, beijos para todos. Vamos agora para um outro assunto que também fala bem pouquinho na apostila, que é sobre os números primos. Gente, números primos não são como nós, que temos os nossos primos, filhos dos nossos tios. Não, certo? Nós vamos entender agora o porquê eles são números primos, tá? Números primos são números maiores que 1, certo? E que são divisíveis somente pelo número natural 1 e por ele mesmo. Por exemplo, eu vou colocar ali, considerando um exemplo de número primo, podemos citar, vamos colocar, por exemplo, 5. Então, 5 maçãs. Vamos tentar dividir estas maçãs para 2 pessoas, de forma que as 2 pessoas fiquem com a mesma quantidade de maçãs. Como o 5 é um número primo, desta forma, não existe a possibilidade de divisão exata das maçãs. A gente sabe que dividir 5 por 2 vai dar 2 maçãs para mim e 2 maçãs para outra pessoa. Vai sobrar quantas maçãs? 1, certo? Então, ela não vai dar exata, certo? Então, assim, não existe a possibilidade dessa divisão ser exata das maçãs. Uma pessoa ficará com 1
a mais. Estamos considerando os números inteiros. Você pode estar pensando em dividir uma maçã ao meio, ou em frações, porque uma fração é uma divisão ao meio, certo? Os números primos são números inteiros, eles não se dividem. Portanto, só existe uma possibilidade de termos uma divisão exata, que é uma pessoa ficar com todas as maçãs, certo? Se eu colocar 5 divididos por 1, vai dar 5. Uma pessoa só vai ficar com todas as maçãs. O termo primo se refere a primeiro. Todos os números primos são ímpares, com exceção do número 2, que é par. E, portanto, é o único número par do conjunto dos primos. Então, pensem, todos os números primos, não são todos, mas todos aqueles números que são primos, eles são ímpares, a não ser o 2. O 2 é uma exceção, certo? Ele é o único número par, mas ele é primo. O número 1 não pertence ao conjunto dos primos, pois ele não tem 2 divisores, somente é divisível por ele mesmo. Os números que são divisíveis por vários números são chamados de números compostos. Exemplos de números primos: 2. É um número primo, pois só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, o número primo é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, a gente vai encontrar o número só na tabuada do 1 e só na tabuada dele mesmo. Por exemplo, o 5 é um número primo. Por quê? Porque eu encontro o número 5 na tabuada do 1 e só encontro o número 5 na tabuada do 5. Eu encontro o 5 em mais alguma tabuada? Não. Certo? 17 é primo, pois também só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 20 não é um número primo, pois a gente encontra o 20 em várias tabuadas. A gente encontra o 20 na tabuada do 1, a gente encontra o 20 na tabuada do 2, na tabuada do 4, na tabuada do 5, na tabuada do 10 e na tabuada do 20. Então, ele não é primo, porque eu não encontro ele só em 2 tabuadas. Eu encontro o número 20 em várias. Então, esse é um número composto, certo? Identificando números primos. Identificar se um número é primo é bastante fácil. Basta dividir o número da questão. Para agilizar essa divisão, pode-se utilizar os critérios da divisibilidade, só que com números primos. Ao fazer a divisão, um número é primo se o resto da divisão for diferente de zero e o quociente for menor que o divisor. Certo? Então, assim, se o resto da divisão for 1, for 2, já mostra que ele pode ser um número primo. Mas se o quociente, se o resultado da divisão for menor que o número que está dentro da chave, que o divisor. Se esse número for menor, ele é um número primo. E se o resto não for zero, ele é um número primo. Exemplo: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e 31. Tem mais, mas vamos até aqui. Gente, todos esses números aqui que a prof colocou, todos eles são primos. Vocês já encontraram o número 19 em alguma outra tabuada? Não, porque a tabuada não vai só até o 10. Tem a tabuada do 11, tem a tabuada do 12, tem a tabuada do 13, certo? Eu encontro o 19 aonde? Na tabuada do 1, na tabuada do 19 mesmo. O 23 a mesma coisa, o 29 a mesma coisa, e o 31 a mesma coisa, certo? Então, vamos considerar o número 31. Vamos pegar o número 31 aqui. Usando os critérios da divisibilidade, 31 não é divisível por 2, pois ele não é um número par. 31 não é divisível por 3, pois a soma dos seus algarismos é 4, e 4 não está na tabuada do 3. 31 não é divisível por 5, pois ele não termina nem em 0 e nem em 5. 31 não é divisível por 11, pois a soma dos seus algarismos de ordem ímpar não é divisível por 11. Não existe números pares em 31. Portanto, como o quociente de 31 dividido
por 11 é menor que o divisor? Paramos por aqui e concluímos que 31 é primo. Este processo pode ser utilizado para qualquer número primo, certo? Então, aqui, ó, por isso que a prof quis dar os critérios da divisibilidade, para eu explicar aqui o número primo, certo? Então, se eu for dividir 31 por 11, o divisor é menor, certo? Por exemplo, peraí que eu vou fazer olha só. A prof fez até a conta aqui para vocês verem. Deixa a prof voltar aqui, para que vocês possam ver. Então, olha só. Se eu colocar aqui, ó, 31, espero que todo mundo esteja vendo. 31 divididos por 11, olha lá. O resto dele dá 9, certo? Quanto que sobra no quociente? 2. Então, o resto é diferente de 0 e o quociente, que é o resultado, é menor do que o divisor, que é 11, certo? Então, 31 é um número primo, certo? Seguindo os critérios da divisibilidade. Vamos voltar lá, para a gente poder terminar. Então, olha lá. Continuando. Decomposição em fatores primos. A gente também decompõe os números primos. Como? Podemos decompor qualquer número natural maior do que 1 em fatores primos. Para decompor um número em fatores primos, devemos utilizar somente números que são primos para dividir o número, certo? Eu não posso usar outros números, eu tenho que dividir somente pelos números primos, certo? Então, olha só, esse processo de decomposição é chamado de fatoração de um número natural. Regras da fatoração: dividir o número pelo seu menor divisor, que é primo. Dividir o quociente obtido pelo seu menor divisor primo, da mesma forma. E repetir esse processo até encontrar o quociente, o resultado 1. Vou mostrar como. Olha lá o primeiro exemplo. Eu tenho o número lá 16, certo? O de 2, eu tenho que pôr o divisor. Como é que eu vou começar? Eu vou começar primeiro com o menor número primo. Qual que é o menor número primo? 2. Então, eu vou dividir 16 por 2, vai sobrar 8. Aí, o 8, ele também está na tabuada do 2. Então, eu vou repetir, vou dividir ele de novo por 2, que vai dar o 4. O 4, ele também está na tabuada do 2. Então, eu vou continuar dividindo por 2. E o 2, 4 divididos por 2 vai sobrar 2. E o 2 é dividido por ele mesmo. Então, 2, quanto que sobrou de resto? 1. Então, dividimos o quociente 16 por 2, pois é o menor divisor que é primo. Fizemos o mesmo processo para o 8, e assim por diante, até obtermos o quociente 1. Certo? Se todos esses números aqui estão na tabuada do 2, gente, eu não preciso mudar da tabuada, porque eu não posso começar o 2, por exemplo, prof, posso colocar o 4? Então, olha só, eu coloquei o 2 aqui, comecei do menor. Aí, vamos supor aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui, não consigo mudar aqui os números, gente. Não consigo, ó, mas eu vou explicar assim. Se eu comecei pelo menor número, aqui vai dar 8. Prof, mas o 8 também está na tabuada do 4. Se eu colocar o 4 aqui, ó, 8 divididos por 4 vai dar quanto? 2. Eu não posso voltar, eu não posso aqui, ó, comecei pelo menor, aí se eu coloco o 4 aqui, eu já subi, eu aumentei. Só que 4 não é número primo. Entenderam? Então, como é que eu vou colocar o 4 aqui se o 4 não é número primo? Eu tenho que colocar número primo. Se eu colocar o 5 aqui, o 8 não está na tabuada do 5. Então, por isso que eu continuo tudo com o 2. Vou dar outro exemplo agora. Eu tenho aqui 100. Ele vai ser dividido por 2. Por quê? Porque 100 é um número par. Então, divide por 2. O menor número primo.
100 divididos por 2 dá 50. 50 eu posso continuar dividindo ele por 2. Por quê? Porque ele é par. Então, por 2 de novo. Eu dividindo 50 por 2 vai dar 25. Ai, mas 25 não tem na tabuada do 2. Aí eu vou passar para qual próximo número primo? O 3. Mas o 3 não tem 25 na tabuada. No 4, também não tem 25 na tabuada do 4. Então, qual que é o outro? O 4 não é primo, eu só estou dando de exemplo, certo? Então, qual que é o próximo número? O 5. O 25 está na tabuada do 5. Então, eu vou pular para 5, que dá 5. E aí, eu continuo com 5 de novo, até chegar no 1, certo? Dividimos 100 por 2, que é o menor primo. Depois, 50 por 2 também. 25 só pode ser divididos por 5, o menor número primo que divide o número 5. E, por fim, 5, que só pode ser divisível por ele mesmo, certo? Então, é assim que eu faço a fatoração dos números primos. Eu só divido pelos números primos. Números primos são os números naturais, que têm apenas 2 divisores diferentes, o 1 e ele mesmo, certo? O 1 não é um número primo, porque ele tem apenas um divisor, que é ele mesmo, então 1 não é número primo. O 2 é o único número primo que é par. E os números que têm mais de 2 divisores são chamados de números compostos. Exemplo, 15 tem mais de 2 divisores. 15 é um número composto. Por quê? Porque 15 aparece na tabuada do 1, aparece na tabuada do 3, aparece na tabuada do 5 e aparece na tabuada do 15. Então, ele aparece em 4 tabuadas. Então, o 15 não é número primo, certo? E aqui a prof colocou a tabuada. Gente, vamos ter que estudar a tabuada. Olha aqui o que a prof estava falando, ó. O número 2, ele só aparece na tabuada do 2, ó. E na do 1, ó, o 2 só aparece na tabuada do 1, na tabuada do 2. O 2 não aparece em mais nenhuma outra tabuada, certo? O 4 não é primo, por quê? Porque ele aparece aqui na tabuada do 1, ele aparece na tabuada do 2 e ele aparece na tabuada dele. São 3 tabuadas ele aparece. Então, ele não é número primo, certo? Então, tá aí, gente, para vocês estudarem, certo? Para vocês estudarem, porque precisa estudar a tabuada, por isso que a prof tá pedindo para vocês estudarem a tabuada, para a gente poder continuar com o nosso conteúdo, certo? Então, nós vamos utilizar bastante a tabuada. A prof vai deixar para vocês lá no Que Mágico, para vocês imprimirem e colocar no caderno os critérios da divisibilidade, e vou passar uma tarefa de casa desse assunto, certo? Dos que são os divisíveis, dos múltiplos, lembrando que os múltiplos são aqueles que estão na tabuada, certo? Dentro daquela tabuada. Então, é isso. Espero que tenham gostado da aula. A gente não tem muito desse conteúdo na apostila, por isso que a prof achou bem legal fazer essa aula para explicar essas questões. Eu vou fazer mais algumas aulas sobre números primos, mas eu quero colocar o quadro para a gente ir fazendo, certo? Quem não entendeu, marque para falar para a prof, que aí eu vou explicando tudo certinho, certo? Então, se cuidem, ficamos por aqui e, ó, beijos para todos.